Shalom, Carralo e bênção, um abrahá muito forte está neste lugar. Não é fácil, mas Hashem está aqui. Depois desses louvores lindos, diretos de Shammai, tocou a minha alma. Eu espero que tenha tocado a tua alma também nesta noite, através desses louvores. E Deus, através do nosso Rosh, nos permitiu, está nos permitindo falar nesta noite sobre um termo muito usado no meio judaico da oração. Só que o termo é reza, né? Meio comum aí, a gente costumava falar oração. Mas nós precisamos muito, mas muito mesmo, antes de nos direcionar a Hashem, fazer uma análise daquilo que a gente quer, daquilo que a gente tem sido na presença de Hashem, para nós tirarmos uma opinião sobre nós mesmos, se nós estamos aptos para receber as bênçãos de Deus. Hoje as mulheres dessa Carralo tiveram uma manhã abençoada, e a Salma estava me mostrando um coraçãozinho, que era para olhar ali e escrever alguma coisa sobre aquilo que ela está vendo, sobre aquela pessoa que ela está vendo. Gente, mas não tem algo melhor do que fazer isso diante de Deus quando formos fazer uma oração. Olha, ali em a sequência ali está trocada, mas está Mateus 5:48, Mateus 19:21, Esdra 9:6 a seguir, e a Ramim, a Aleph, 1 Crônicas 4:9-10, e Samuel, Aleph também, do 9 ao 18. Nós observamos que existe uma condição para nós podermos estar plenos diante de Hashem. Porque o nosso Rosh fala muito aqui, e há de convir, eu concordo, porque mesmo estando no sistema religioso, eu nunca concordei com esse negócio de fazer campanha. Não adianta, irmãos. Por que eu vou fazer campanha se a minha vida está bagunçada diante de Deus? Eu vou receber o quê? Estão entendendo? Então não é assim simplesmente chegar diante de Deus e falar um monte de coisa e achar que nós vamos receber. É por isso que muita gente fica trocando de igreja, de Carralo, sei lá, aonde quer que seja, porque elas mesmo não se dão conta daquilo que é, daquilo que fazem para o Senhor, para Hashem, e depois ainda quer pedir. Não tem como, irmãos. Eu sinto muito em lhe dizer que não tem como. E antes de tudo, quero dar aqui, né, um shalom para os irmãos que nos assistem, né, que estão na live, nos assistindo. Me desculpa. Que você seja agraciado também por essa palavra que nós vamos ministrar. E Hashem possa também te impactar com essa palavra, porque
Eu fui impactado com os louvores, já fui impactado com essa palavra aqui enquanto peneirava, estudava, né? Vamos já para o primeiro PowerPoint. Veja bem, Hashem disse a Abraão: eu sou o Elohim, o Todo-Poderoso. Anda onde? Na minha presença e ser perfeito, ser fiel. Amados, quando Deus pede, quando Hashem pede para Abraão andar na presença dele, olha, já com a idade de 90 anos nessa altura aí, imagina se se Abraão já não andava na presença de Hashem. Mas ali em específico, Hashem chama ele e pede para ele ser fiel a ele, andar sobre os preceitos dele, porque ele já tinha a Torá oral. Então, o que Deus quer de nós, amados, é para nós ser perfeito. Aí você se pergunta, mas como eu posso ser perfeito sendo humano, estando em carne? E Hashem é Espírito, é o Todo-Poderoso, criou os céus e a terra. Ele sim é perfeito, mas ele pediu para Abraão ser perfeito. Jesus pediu para os discípulos ser perfeito. Jesus pediu, para o jovem rico ser perfeito. Mas como ser perfeito se nós estamos sujeitos às paixões deste mundo, deste Olam? Olha, Deus pede para nós sermos perfeitos, amados, dentro daquilo que dá para nós fazer. Deus não é um ser impensante que pede alguma coisa que os súditos dele, vamos dizer assim, os filhos dele, não tem como cumprir. Seria um Deus tolo. Mas se Hashem está falando para nós ser perfeito, é porque tem como. Deus não é um Deus de dúvida. Aí, para nós sermos perfeitos, entra no serviço que nós prestamos a Hashem, entra naquilo que nós somos como pai, como esposo, como filhos, entra, meus arrims, naquilo que nós temos que fazer. Se eu tenho um horário para chegar na Carral, por que eu tenho que chegar depois do horário? Eu sei que cumprir horário é complicado. Mas se Hashem disse para ser perfeito, por que eu não vou ser? Por que eu não vou me esforçar para ser perfeito? Sabe por quê, irmãos? Tem tudo a ver com o tema, sim, da reza, da oração, como queira entender. Porque se eu não faço nada para Deus, como que eu vou ter coragem de chegar diante dele e pedir para ele nos abençoar? Se eu não sou fiel a ele, naquilo que ele determinou para mim, se ele determinou para mim abrir a porta 4 horas, 4h30, não sei que horário que é, eu tenho que estar dentro do horário, abrir a porta, porque a igreja, a Carralo vai chegar, os arrimos vão chegar, e eles precisam de entrar. O culto tem um horário para começar. Sabe uma coisa que Deus não aceita? É justificativa. Não tem como. Eu acho que ele entende assim, esse pessoal está querendo fazer o de não sei do que, querendo. Se Deus determina para mim ser um bom marido, a Bíblia, a Brit Hadashah, é cheia, e na Torá também é cheia de especificações, de mandamentos. Para mim ser um bom esposo, por que eu não vou ser um bom esposo? Por que eu vou reter esse mandamento de Deus, de Hashem, na minha vida?
e não vou ser um bom esposo, eu não vou ser as mulheres não vão ser uma boa esposa, não vão ser bons filhos, isso de uns para os outros aqui, e de filhos para com Deus, irmãos. Que filho nós estamos sendo para Hashem? Qual é a qualidade, qual é a perfeição que nós estamos demonstrando diante de Hashem para poder, ou de pé ou de joelho, clamar a Ele e ainda acreditar que a bênção vai descer? Eu não sei, irmãos. Sabe por quê? Há uma luta, há uma guerra. Acabamos de louvar o Senhor, a Hashem, que em guerras, Ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos abençoar. Em tribulações, Ele está sempre pronto. Irmãos, da função dele, Ele nunca sai. Isso nós temos que entender. Ele não muda. Agora, de nós para Deus, aí que está a questão. É isso que nós precisamos de entender, que nós precisamos de tratar Deus como Deus, ao invés de tratar Ele como uma pessoa, ainda que a pessoa, não sei de onde, ela deve ser tratada com todo respeito. Mas Hashem, Ele precisa ser tratado com reverência, irmãos. Se nós não reverenciarmos, é lido a Amidá, a reza, dentro da Amidá nós temos 18 rezas originais, mais uma que foi acrescentada. É um momento, os Razan diz que é um momento em que nós estamos diante do rei. Eu vou mais além. Quando nós começamos a sair de nossos lares para estar na Kahal, nós já estamos prestando um culto a Hashem. Então, é muito mais profundo do que às vezes parece ser. E esse momento de fazer a Amidá, ele não pode ser um momento qualquer na nossa vida. Não pode ser meras palavras que vão saindo dos nossos lábios. Por quê? É um momento de enaltecer a Hashem. É um momento de dar a Ele, de santificar o nome dEle. Agora, que tipo de santificação nós estamos dando a Hashem? Aí também você pode perguntar, mas como que eu posso santificar a Hashem? Sendo um ser de carne e osso. É com a conduta, é com os seus lábios, é os meus lábios, é o meu corpo, é aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Existe uma distância muito grande nisso aí. Então, eu tenho que medir muito como que está a minha conduta diante de Hashem. É simples assim. É muito simples, irmãos. A partir do momento que eu me proponho a dar o que Ele tem me dado, a devolver para Ele o que Ele tem me dado, eu tenho que procurar ser fiel. Por que eu tenho que ser fiel a Ele? Só no momento que eu passo por enfermidade, por um momento que a empresa está quebrando, por um momento que o dinheiro está faltando, por um momento que está passando por luta, aí o abençoado, a abençoada, chega diante de Hashem com coisa que está tudo bem, mas não é assim. Olha, nós vamos ver exemplos que ainda que esteja tudo bem, tem coisas que Deus demora para nos abençoar. Tem um versículo aqui, um passuque aqui, em Gênesis 17, que é o primeiro versículo ali. Acho que tá, Bereshit 17, 1. Está escrito assim: E tinha Abraão 99 anos, e apareceu-lhe o Eterno e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. E constituirei, o 2 não está ali, mas vou falar para vocês aqui. E constituirei minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei enormemente ou grandemente. Eu fiz questão de trazer essa. Isso aqui é uma Torá. Essa Torá aqui, irmãos,
ela foi comprada por mim na editora Sefer no mês 4 de 2009. E aonde que eu estava no mês 4 de 2009? No sistema. Eu estava no sistema. Mas Hashem mandou comprar para usar hoje. Ele já estava dizendo que eu ia precisar, irmãos. Isso é uma coisa tremenda. Não tem como não chorar. Não sei, eu sou assim. Daquilo que Deus, Hashem, melhor dizendo, né? Já estava ali, falou: filho, eu tenho um chamado para você. Aleluia. E você que está aqui hoje também não é diferente. Talvez você não comprou uma Torá, não teve oportunidade para comprar uma Torá. Mas Deus tem te chamado para você ser perfeito na presença dEle, porque Ele quer responder às suas orações, às suas rezas. É isso que Ele quer. Ser perfeito é procurar cumprir Torá, irmãos. Eu tenho lutado, faz 1 ano e pouco que eu estou nessa congregação, nessa carrala. E a minha luta é comigo mesmo, não é com o irmão, não é com o outro, mas é comigo, porque quando eu leio, quando eu aprendo pela teologia que Deus tem preparado, quando eu aprendo pelas ministrações nessa casa, que são extremamente edificantes, não importa que jeito que ela vem, ou de pancada ou de edificação, mas é muito bom, irmãos. Quem reclama é porque não está dentro da visão, ele está em outro lugar, menos na visão que Deus tem te chamado. Quem reclama é porque não entendeu ainda o que é que Deus quer. E Deus sabe o que quer. É nós que não entendemos o que Ele quer. Nós que não entendemos os sinais que Ele nos dá. Porque Ele não quer o nosso mal, irmãos. Acabamos de louvar com louvores tremendo as promessas que Deus tem para nós, para nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. Pega essa bênção para a sua vida, mas ser perfeito na presença dEle. É isso que Ele quer, irmãos. Tenho luta? Tenho, mas eu acredito nas promessas de Hashem. Vai moendo, não é? Vocês não têm noção o que é preciso. O nosso Urosh já explicou aqui algumas vezes o que tem que fazer para tirar o azeite da azeitona. E ultimamente eu estava estudando uma questão, achei muito interessante. Certa feita Yeshua disse assim: não tem como você colocar um remendo no odre velho. E eu fui investigar, fui estudar sobre a questão do odre. Tem o odre de couro, irmão, não dá tempo para nós entrar nessa questão, mas são passos em que, se a gente estudar aquilo ali e trazer para a nossa vida, vai ter momentos em que parece que Hashem virou as costas para nós, como que para Yeshua ali no momento da crucificação, e parece que estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se na sua vida você tem sentido que está sozinho, tem sentido que as coisas não andam conforme você deseja, não tem acontecido conforme você deseja, continua firme, porque há um tempo determinado para todas as coisas. É isso. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui a alguns 24 anos, 14 anos. Sim, mas o importante é ficar firme. Abraão, ele permaneceu firme. Justamente antes de Hashem aparecer para ele com voz, ali foi com voz, os anjos já tinham aparecido para ele. Já tinha se manifestado. E durou pouco tempo.
Mas eu não sei há quanto tempo você está esperando. Você tem feito rezas diante de Hashem e a resposta não vem. A cura não vem. Eu luto com um tal de diabetes aí que vocês não têm noção. Mas eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando. Eu não estou nem aí para essa diabetes. Sabe por quê? Maior é Deus, é Hashem. Já orei por pessoas que foram curadas de câncer, irmãos. Já orei para as pessoas que não tinham paz para dormir. Na época eu era pastor. Pastor, vem aqui em casa. Aí vai o pastor. Funcionou, irmão, deu certo, porque as pessoas acreditou e eu fui com boa intenção. A emuná, ela faz a diferença. Vamos para frente, minha querida. Hoje muito se faz para aperfeiçoar o rosto, o corpo, a fama e vai por aí afora. Mas aí vem aquela pergunta: e a pessoa que somos? Não é? Aí tem algumas palavras ali. Mas a questão é, nada contra também as pessoas fazer o que quiser fazer. Pode fazer à vontade. Mas nós precisamos de ater o que somos. Podemos fazer o que quiser, irmãos. Deus nos deu essa liberdade. Mas nós não podemos ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa desrespeitosa e uma pessoa insuportável. Isso Deus não quer de nós. Você pode fazer o que você quiser de sua vida. Mas daí, a ser aquele tipo de gente ali, o que é que adianta você professar uma fé, sendo que o seu comportamento não condiz com a fé que você diz seguir ou acreditar? O aperfeiçoar, amados. Será que nós lutamos da mesma forma para aperfeiçoar na presença de Hashem? Será que existe o mesmo empenho para nós aperfeiçoarmos na presença de Hashem? Ou nós fazemos as coisas para Hashem, a hora que der eu faço, eu vou fazer do jeito que der, assim tá bom mesmo, não tem problema, porque... Irmãos, que conceito é esse? Que conceito de ser abençoado por Hashem é esse? Se tudo que eu faço para Ele é meia boca, como diz por aí. Eu vou fazer o dia que dá, eu vou na reunião o dia que der, eu vou no culto, sabe essas coisas assim? Aí as pessoas rezam. Vai rezar, vai rezando. Mas tem que rezar e buscar a perfeição. Como já é dito aqui sempre, e eu também nunca acreditei em campanha, não adianta. A pessoa está em pecado, irmãos. Está em falha com Deus. Ah, mas eu não falo mal dos outros, eu não estou em prostituição, eu não falo mentira. Mas, e na questão da Torá, como que estamos? Como que nós temos buscado a Torá? O que Deus diz para Abraão: anda na minha aliança. Se nós não andarmos na aliança, irmãos, o momento do cortejo da Torá é lindo, é perfeito. Mas eu tenho que tomar aquele momento, quando nós tocamos na Torá e levamos a nossa mão aos nossos lábios, a representatividade é muito linda. Olha, eu estou dizendo que a Torá está dentro de mim, Baruch Hashem por isso. Mas de fato está. O que é que tem dentro de nós? Sabe por que muitas vezes as pessoas fracassam nos seus objetivos, fracassam na luta por um trabalho melhor, fracassam na luta por um lar melhor? Sabe por que muita coisa não dá certo? É porque as pessoas estão vazias de Torá.
O odre é para colocar água. Água o que que é? Dentro do contexto que a gente entende, dentro do contexto judaico e até no sistema, água é a palavra. Vinho, alegria, transformação. Mas as pessoas não querem colocar palavra e não querem transformar. Eu vou viver do jeito que eu quiser e pronto, ninguém vai mudar o meu jeito de ser. Existem algumas pessoas tão ignorantes, irmão. Ó, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai para o Sheol, não tem problema nenhum. A gente pode ser o que quiser, irmãos. Só não vai ter direito de ir para o Shammai, a Jerusalém celestial. Não tem como. Não tem como. Se não tiver Torá na minha vida, irmãos, e na vida dos irmãos, porque é muito bonito eu desempenhar um papel, fazer um teatro daquilo que aparentemente eu sou, mas eu viro a esquina. E cada um sabe o que é depois da esquina. Mas Hashem sabe aonde que eu coloco os meus pés, e Hashem sabe aonde você coloca os seus pés. Hashem sabe o meu andar e sabe o seu andar. Essa é a questão. Pode passar. Olha, Esdras 9, 6, 7. E ele orou, irmãos. Olha, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o Shammai, desde os dias dos nossos antepassados até agora. A nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregue à espada, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Olha, quanta coisa acontece quando as pessoas, nessa época aí, eles tomaram mulher, amados irmãos, estrangeira, da Babilônia, e vai por aí afora, e foram constituindo casamento, mas nós observamos nesse ponto aí, que Deus forçou-os a divorciar das mulheres que eles tomaram, devolver os filhos, não fica com nada, porque eu quero um povo santo, eu quero um povo separado. É isso que ele quer de nós até hoje? E por que é que às vezes nós nos separa? Olha, Esdras estava com vergonha, irmãos. Com vergonha. Ele não estava no pecado, mas ele, fazendo parte do povo, ele se sentiu pecador junto com eles, porque é um com Deus, irmãos. Essa é a questão. Agora, se eu sou um com Deus, por que eu vou ficar participando de coisas pecaminosas? Por que eu vou participar de coisas que abominam-me diante de Deus e vai me impedir de receber bênçãos? Vai me impedir de que a mão de Deus esteja estendida sobre a minha vida, sobre aquilo que eu tenho pedido para Hashem. Irmãos, quando fala ali de cativeiro, fala de prisão, irmãos. Quantas pessoas estão presas nos seus pecados, nas coisas que elas não conseguem largar, porque preferem amar o mundo do que apegar-se nas coisas de Deus. Os despojos, amados irmãos, fala das coisas que um povo, quando leva o outro cativo, ele leva tudo embora. Irmãos, o inimigo, ele vem e faz tudo isso e traz humilhação. Quantas pessoas são humilhadas por causa de coisa errada? Quantas pessoas são humilhadas porque, amados irmãos, abandonam meus arrims, né? Abandonam a Torá. Por que são humilhadas? Porque não se comparece diante de Hashem. Parece que é a coisa mais difícil aproximar de Hashem através da Torá. Mas não é. Sabe por que não é? Porque nós temos que despojar, amados irmãos, também
daquilo que nos rouba o nosso tempo, irmãos. Daquilo que rouba a oportunidade de nós estarmos na presença de Hashem. Nós temos que pensar, Deus deu cérebro para nós pensar, olha, se eu vou fazer alguma coisa que vai me roubar a oportunidade de fazer alguma coisa para Hashem, alguma coisa para o meu próximo, alguma coisa para mim me tornar melhor, então eu não faço. Eu tenho que me abdicar, amados irmãos, meus ahims, né, daquilo que me impede, daquilo que cria um muro de separação entre nós e Hashem. Mas será que nós não temos juízo a tal ponto de não pensar, irmãos? Olha, antes de conhecer o sistema, eu acho que a maioria aqui, nós tivemos força para abandonar o pecado e atravessar do outro lado. Mas quando nós atravessamos do outro lado, a caminhada continua, não parou. Mas hoje tem muita gente que está estagnada, não tem força para nada, não caminha para lugar nenhum, só caminha para fazer coisas que não deve. Só caminha para fazer coisas que não agradam a Hashem. Só caminha para aborrecer o esposo, caminha para aborrecer o filho, caminha para aborrecer o pai, caminha para aborrecer a esposa, mas nunca dá um passo para alegrar com Hashem. Ou quando dá, fica com pressa de ir embora, está demorando, e isso. É essas coisas, irmãos. É fazer com má vontade, é melhor não fazer. O dia que eu saí da minha casa e eu senti que eu não vou prestar um culto, um serviço a Hashem, que vai adorar Ele, que vai edificar, que vai subir como um cheiro suave, eu volto na primeira esquina e vou embora. É sério, irmãos. Então, quando eu estou aqui, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Nós temos, amados, que neutralizar. É porque no Shabá, eu não posso vir para o Shabá e ficar pensando no meu serviço que eu tenho que fazer, na dívida que eu tenho que pagar, no cartão que eu tenho que pagar, no problema que eu tenho que resolver. Eu não posso, irmãos, estar no Shabá, eu não posso estar no Avit, né, como foi chamado aqui, o culto de segunda-feira. Eu não posso estar nesse lugar pensando lá fora, de forma alguma. Aí eu estou pecando diante do Senhor, eu estou indo para o cativeiro, eu estou indo para a humilhação, eu estou indo para a mão dos estrangeiros, quando eu não pratico o que devo praticar. Estão me entendendo? Como disse Hiroshi, eu estou sozinho neste lugar, deixa eu ver. Amém. Pode passar, minha querida. Olha, Hayamin Aleph. Olha o que aconteceu. Jabes, para quem foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. E Jabes invocou a Elohim de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Hashem atendeu o seu pedido. Ahims, ele era da tribo de Judá, está ali no telão. Uma tribo que representava alegria, glória, pelo seu nome. Mas este homem, ele foi dado à luz com muitas dores, e a mãe dele colocou: olha, você vai chamar Jabes, ou seja, que causa dores. Mas ele orou a Hashem, e Hashem mudou o curso da vida dele, irmãos. Ele entendeu ali, ele era sincero diante de Deus, ele era perfeito diante de Deus, ele praticava a Torá, ele só não aceitou a condição que a mãe colocou nele sobre o nome. Eu não vou causar dor para ninguém, eu não quero levar uma vida de dores, eu quero mudar. Isso aí eu estou parafraseando aqui. E ele fez essa oração a Hashem. Mas ele, amados, ele, meus ahims, foi encontrado justo diante de Hashem.
E nós não podemos perder essa oportunidade de também de interceder junto a Hashem e ele olhar do Shammai, da morada dele, e ver, olha, ali está o meu filho, a minha filha, que tem se esforçado, que tem lutado para deixar as coisas ruins, que tem lutado para estar na minha presença, eu vou derramar a minha bênção sobre a vida dele. Que na minha e na sua vida seja assim, irmãos. Que nós possamos interceder a Hashem e encontrar, e ele achar graça. Quando foi para ele determinar para Noé fazer a arca, ele olhou do Shammai, e está escrito na Torá também, que Deus achou graça, que Hashem se alegrou nele e deu a função para ele. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida precisa ser assim. Porque nós somos os primeiros a criticar o lugar em que nós estamos assentados. Nós põe culpa no Roche, põe culpa na família do Roche, põe culpa que não tem obreiro que ora e que as coisas mudam. Tem sim, irmãos. Vocês não têm noção. O que eu intercedo a Deus para vocês serem curados? Eu aprendi que quando a gente coloca o talite sobre a cabeça das pessoas, há uma quebra de maldição, uma quebra de pecado, abre-se uma porta, os 8 fios representam os 5 sentidos que nos faz pecar, e quando você recebe esse sobre a sua cabeça, estou te dizendo que Deus para Deus quebrar todo tipo de maldição que entrou pelos sentidos que você tem, que te faz pecar. É isso. E amados irmãos, e esse Hashem, Deus está aqui para te abençoar. Para que a sua oração, quando chegada no Shammai, ela vai ter um efeito. Pode passar. Olha, em Samuel Aleph, em 1 Samuel, aí tem uma história de Ana, de Haná, como queira. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor Deus por todos os dias de sua vida, e no seu cabelo e na sua barba não passará navalha. Ele será um nazireu, uma pessoa que só vai viver para o serviço do Senhor. Olha, isso aqui já, depois quase uns 18 anos, sofrendo a afronta de Penina, que era a outra mulher de Elcana, esposo de Ana, e Penina, e aconteceu no caso de Ana, quase idêntico ao caso de Sara e Agar. Então, Ana permitiu que Elcana tivesse outra esposa, mas nesse momento, ela não sabia o que estava vindo sobre a vida dela. Por quê? Irmãos, meus arrimos, o que acontece? Hashem não permitiu a Penina, que significa pérola, fazer com Haná ou com Ana aquilo que ela fez. Cada filho ela era zombada. O primeiro, o segundo. E na sequência de mais ou menos, a gente não tem uma definição de 10 filhos. Subentende pelo Talmud, que são 10 filhos. Mas até chegar nesse ponto foi 18 anos. Agora você pensa. Essa pessoa, essa Penina, tem 10 filhos, e durante esse período de gestação, durante a criação desses filhos,
Haná sempre era humilhada. Eu não sei que tipo de humilhação você tem sofrido, que tipo de humilhação você tem passado. Eu não sei o que te aflige, o que te afronta. Mas Haná, ela nunca desistiu. Ela persistiu. No começo eu disse que para tudo havia ou há um tempo de Deus na nossa vida. É o caso, irmãos. É o caso da Torá que comprei. Eu sempre buscava em Hashem algo mais. Eu nunca estava satisfeito com a comida que eu estava tendo. E na sua vida não é diferente. As coisas só vão mudar na minha e na sua vida se nós persistirmos, se nós formos fiel, se nós estudarmos Torá, se a Torá estiver dentro de nós. Sabe por quê? Se Deus olhar do Shammai e não ver a Torá dentro de nós, ontem o nosso Orochi falou muito bem sobre isso aqui, achei legal. Em outras vezes ele já tem falado, mas a menorá dentro de nós, ela precisa de estar acesa. Porque se ela não estiver acesa, que adianta? Que função tem a menorá dentro de nós? Então vem Hashem e arranca, é bíblico, não é invenção de ninguém. Ele tira. E às vezes nós não procuramos fazer aquilo que devemos fazer, que podemos fazer. No começo eu disse também que Deus não quer de nós nada que nós não consigamos fazer. É porque tem muita gente que, vou usar o termo mais bacana, é lerdo mesmo, né? E qualquer coisinha já faz uns mimimi, bebê, essas coisas todas, e para mim não dá, e para mim... Que isso? Prefere sofrer? Prefere estar na mão do inimigo? Prefere ser que Hashem permita que as coisas saiam de sua vida do que você pagar um preço e ter as bênçãos maiores que ele tem? Carral, não tem como ir para outro lugar. O lugar é esse. A hora é essa. O tempo é esse. Não vamos ficar olhando para A e para B, não. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos tomar uma atitude. Vamos perseverar. Pode seguir. Por favor. Olha, aqui, amados, o tema da nossa ministração, que é a oração silenciosa. E Ana orava. Ana orava. Mas o sacerdote estava meio distante de rua. Ela orava, o texto diz que os lábios dela se mexiam, mas não saía a voz. Eles tinham acabado de sair da festa de sacrifícios e ela não tinha bebido. O verso seguinte fala que ela só tinha comido um pedaço de carne. Ela não bebeu vinho, porque tinha vinho. E aí, amados irmãos, no peitoral do sacerdote, por trás, e tinha as pedras coloridas, em cada pedra, o nome das tribos, e esse nome das tribos, você pegando as pedras, dava, amados, o alfabeto hebraico. E quando tinha alguma coisa interessante para acender, para acontecer, esse peitoral acendia, e por trás do peitoral tinha o Urim e Tumim, que são os 72 nomes de Hashem e os 40 nomes. Então, ele pegava as letras que acendia e montava aquilo, a mensagem que Deus queria transmitir para uma pessoa ou para a nação, no caso a nação de Israel. Mas aí saiu aquelas palavras, o Re, o Rush, o Kav e o Shin, e ele juntou ali e deu embriagada. Ele falou com ela, mas meu Senhor, eu não estou embriagada. Ele foi rever, ainda bem que ele foi rever.
Ele foi rever a montagem das palavras que acenderam no peitoral dele. A colocação estava errada. A ordem estava errada. No certo seria, eu vou falar do meu sentido aqui, é o re, o resh, o shin e o kav, que quer dizer que sará, ou seja, que ela era como Sara, que ela era estéril. Irmãos, olha só que interessante, que bonito. Ele entendeu, ele só faltou, não está escrito na Torá, no Talmud, que ele pediu perdão para ela. Mas tá bom, você não está embriagada. E na sequência o versículo diz que Hashem lhe conceda o pedido da sua reza. Não importa aquilo que tem pensado de você, não importa aquilo que tem falado de você, é assim mesmo. Quem está na luz, ele vai ser perseguido, ele vai ser apedrejado, ele vai ser caluniado, mas o importante é que Hashem, ele vê a sua vida, ele sonda o seu levantar e o seu assentar, porque ele é aquele que cuida de ti. Ele é aquele que está contigo e está comigo. Agora, basta eu acreditar nisso aí, irmãos. E a partir desse momento, olha, Hashem já tinha liberado a Abraham para a vida dela. Faltava o quê? A bênção sacerdotal. O que muitas vezes nós não fazemos. Deus quer nos abençoar, mas nós queremos conseguir as coisas sem a bênção do sacerdote. Eu vou fazer na minha força, eu vou fazer no meu conhecimento, eu vou fazer no poder do meu dinheiro, eu não vou dar satisfação para roche nenhum, para sacerdote nenhum, porque eu cuido da minha vida. Muitas vezes perdemos a bênção porque não temos a bênção sacerdotal. Deus já liberou, irmãos. Está liberado, meus arrimes, né? Para finalizar. Diz ali que ela seguiu o seu caminho, comeu, e o quê? O rosto dela já não estava abatido. Que chique, né? Eu desejo que Hashem tenha colocado, acrescentado, né? Porque a Brit Radachá diz que Deus acrescenta emuná. Que durante essa ministração, ele foi acrescentando emuná sobre a sua vida, como eu acredito que ele acrescentou sobre a minha vida. Eu vou usar o termo aqui, eu não posso falar outra vertente dessa palavra, porque eu não sei, essa coisa do Rosh. Eu vou fazer techuvá. Mas existe outro nome aí. Então, faça techuvá. O que é fazer techuvá? Voltar. Yeshua Hamashi, ele disse que ele era o quê? Que lindo! Voltemos a Yeshua, voltemos a Torá. As pessoas fazem campanhas de quebra de maldição. Eu sempre disse para as pessoas, a maldição só é quebrada na vida da pessoa quando de fato Yeshua entra. É isso. Quer quebrar a maldição? Volte para o caminho. Volte para a Torá. Volte para os preceitos. Comecemos a cumprir as mitzvot de Deus, de Hashem. É difícil? É lógico que é. É claro, eu não vou te falar que é fácil. Faz um ano que eu estou e eu sei que eu estou penando para procurar me enquadrar, mas eu vou chegar lá. Eu vou lutar para isso. Eu não vou abrir mão dessa brahá que Deus me deu. E não abra mão daquilo que Deus tem te dado. Não deixe. Eu não sei como o seu rosto, como você chegou aqui nessa noite. Eu não quero fazer nada, eu não quero mexer com o seu emocional. Eu quero que você tenha esperança, tenha aliás, confiança, emunar, que a sua história vai mudar. Que a sua vida vai mudar. Aquilo que te afronta. Irmãos, nós vivemos em guerra. A paraxá de ontem,
É Bo. E Deus falou para Moisés: vai. Que lindo! Vai aonde? Vai lutar contra aquilo que te afronta, contra aquilo que te persegue, contra aquilo que acha que é maior do que Deus, contra aquilo que rouba a sua emuná. Vai lutar contra isso. Baruch Hashem, a você que está na live, Deus abençoa, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishimerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.